Não comprem ações antes de ver esse vídeo. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Ravagnani, sejam muito bem-vindos ao canal Leleco Invest e vamos botar para ferver essa bagaça. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações e entender o que significa essa numeração com o final 3, 4 e 11. Entender de vez o que é essa bagaça de ON, PN e Units. E afinal de contas, qual devo comprar? Fique até o final desse vídeo que você irá aprender tudo isso. Nessa jornada de renda variável, você já deve ter se deparado com essas nomenclaturas na hora de escolher as ações. Se em algum momento você foi comprar ações da Taesa, você trombou com TAE3, TAE4 e TAE11. Ou ações do Bradesco, que é BBDC3 e BBDC4. E afinal de contas, que parafernálias são essas? Ambos os códigos são da mesma empresa. Independente de você comprar 3 ou 4, você está comprando uma fração dessa empresa, comprando parte dela e se tornando acionista, se tornando um sócio dela. Mas existem algumas diferenças que eu vou explicar agora para vocês. Ações com final 3 são as ações ordinárias. Por isso a nomenclatura ON. Quando você ouvir alguém dizendo que comprou ação ON, por exemplo, do Bradesco, você automaticamente já saberá que ele comprou BBDC3. Para quem compra essas ações com final 3, essas ações dão direito a voto na Assembleia e você passa a ter voz ativa. E além disso, ela vai te dar uma cobertura extra. Mas como assim? Que cobertura? Vamos imaginar que os sócios atuais da empresa, os sócios majoritários, que eles controlam a empresa, eles decidem vender a parte dele, passar isso para outro controlador e aí nessa negociação eles vão estipular um valor dessa venda das ações que eles têm. Por exemplo, o Bradesco. As ações desses acionistas, eles vão vender por R$15. Então, você que é sócio ON, você terá 100% de tag along. O que é isso? Então quer dizer, se eles venderem por R$15, você também terá esse mesmo direito de vender essas ações por R$15. Então, essa é uma segurança extra para quem compra ações com final 3. Terá essa mesma proteção dos controladores da empresa. E agora vamos falar da ação final 4. As ações de final 4 são ações preferenciais, ou seja, as famosas PN. Essas ações elas têm preferências no recebimento de dividendos, mas não têm direito ao voto. A partir do momento que essa empresa passa a dar lucros, ela será obrigada a dividir uma parte desses lucros com seus acionistas, ou seja, para quem tem essas ações. Existe uma porcentagem para essa distribuição e está no estatuto social da empresa. Isso é votado em assembleia, mas via de regra eles trabalham em torno de 25%. Ou seja, de todo o lucro que a empresa der, 25% será distribuído aos acionistas. Mas como comentei, isso não é uma regra 25%. Existem vários casos que eu comentarei nos próximos vídeos. E aí, se você ficou preocupado com a questão do tag along, que é aquela cobertura que eu mencionei agora há pouco, existem algumas empresas que também dão cobertura de 100% para essas ações preferenciais. Algumas dão 80% e outras 50%. Enfim, você precisa pesquisar isso daí na hora de fazer a compra. Mas continua assistindo esse vídeo que eu vou mostrar para você qual tipo de ação deve comprar. E por fim, temos as ações com o final 11, conhecidas como as Units. Units é composta por várias ações, ou seja, ela é um pacotão. Eu vou pegar como exemplo aqui a ação da Taesa. Dentro dessa ação da Taesa, nesse pacotão, terá uma ação ON, uma com o final 3 e duas ações com o final 4, as ações PN, ou seja, aqui tem um combo de 3 ações que você compra em uma única ação com o final 11. E existem várias empresas que possuem essas Units. Eu vou deixar aqui nos comentários o link da B3 com todas as ações que possuem essas características. E via de regra, esse pacote é sempre uma ação ON e duas PN? Não, não é. Isso daí vai depender de cada empresa. A Klabin, por exemplo, ela trabalha com uma ON e 4 ações PN. Aqui. 4 PN e uma ON, que vai dar um total de 5 ações. E afinal de contas, para que serve essas ações Units? Ela dá mais liquidez, ou seja, tem mais negociações. E além dela dar mais liquidez, os grandes fundos, os grandes investidores, eles procuram essas ações justamente por ter esse pacote. O que eles querem? Eles querem ter direito a voto e querem receber os dividendos. Então, a partir do momento que ele compra esse pacote, ele está levando ações 3 que irá dar o direito a voto e também as ações 4
que dá preferência no pagamento dos dividendos. E além disso, também terá aquela proteção extra do tag along. Eu vou trazer aqui a comparação da empresa Taesa entre os finais 3, 4 e 11. Então, mostrando aqui na tela, a ação da Taesa final 3, ela é do tipo ON, são as ações ordinárias, ela tem tag along de 100% e ela tem uma liquidez média diária em torno de R$1.200.000 em negociações. Já a ação de final 4, as ações preferenciais, elas também possuem tag along de 100%, é aquele caso que eu comentei, depende de cada empresa. No caso aqui a Taesa, ela vai dar 100% para ON e 100% para as ações preferenciais. Já a liquidez média diária dela é de 2.592.000, ou seja, o dobro de negociações comparado com as ações de final 3. Mas isso é importante somente para os grandes fundos e grandes investidores que fazem vendas e compras de grandes quantidades. Não é o nosso caso, que ainda somos pequenos. Ainda, mas chegaremos lá. E aí, por fim, para trazer essa comparação, nós temos as ações com final 11, que são as units. Essas ações também possuem tag along de 100%, no caso aqui da empresa Taesa, mas dá uma olhada na liquidez média diária dessa ação com final 11, 83.062.000. É muito superior às negociações que ocorrem com as units, comparando com as ações ordinárias e as ações preferenciais. E aqui também vale destacar, não quer dizer se ela é final 3 que ela não tem direito a receber os dividendos, tá? Tem que olhar no estatuto da empresa, que lá terá essa distribuição. Via de regra, o que eu encontro no mercado, eles sempre fazem a mesma distribuição, entre 3, 4 e 11. Lógico que cada uma na sua proporção. No caso ali no final 3, ela tem 3 ações, então ela vai receber os dividendos de cada ação equivalente ali as outras 3. Ou seja, se a empresa ela for fazer essa distribuição de dividendos, vamos dizer que ela irá entregar 50 centavos por ação. Então ela irá pagar 50 centavos para a ação de final 4, 50 centavos para a empresa de final 3. Aí no combo, aqui no caso da Taesa, ela tem duas preferenciais e uma ordinária, ela vai pagar 50 centavos por ação que compõe essas units. E aí você que ficou até o final desse vídeo, que já entendeu quais são as principais diferenças, chegou a hora de você entender qual final de ação deve comprar. Você irá comprar a ação que estiver sendo negociada pelo menor valor. Vamos continuar usando o caso da empresa Taesa. As ações ON final 3 está custando R$12,60. Já a ação PN final 4 está sendo negociada a R$12,65. Ou seja, a 3 e a 4 elas estão muito próximas. Tem uma pequena diferença para a ação de final 3. E as ações Units final 11 elas estão sendo negociadas por R$38,01. Entre a 3 e a 4, já que a Taesa faz a mesma distribuição de dividendos, nesse momento eu compraria a ação de final 3 por conta dessa diferença de 5 centavos. E aí, para saber se a 11 está compensando, a gente tem que fazer a soma nessa composição. A gente tem que verificar se o preço está próximo. Então, se uma ação ON está custando R$12,60 e aí nós temos duas ações PN custando R$12,65, somando essas duas irá dar R$25,30, mais R$12,60 a gente chega no valor de R$37,90. Então, neste momento, não está compensando comprar a ação de final 11, que ela está custando R$38, uma diferença de 10 centavos. Então dá para você ir no mercado, comprar ações de final 3 e final 4 e ainda conseguirá economizar em torno de 10 centavos nessa combinação. Mas isso não é regra, tá? Vira e mexe, essa ação de final 11 acaba compensando, ela fica mais barato. Recentemente ela bateu R$33, então estava com um preço muito atrativo. E lembrando que isso também não é uma recomendação de compra, tá? São apenas exemplos aqui para explicar as diferenças entre 3, 4 e 11. E como comentei, geralmente essas empresas elas fazem a distribuição nos mesmos percentuais, tá? Então tanto faz ser 3, 4 ou 11. Em relação a ter direito ao voto, isso daí é quando você é um grande investidor, quando você tem milhões de ações, quando você investe milhões nessa companhia. Nós que temos ali, sei lá, 1000 ações, nós não teremos uma voz tão ativa assim. Então isso daí não importa muito. E também, voltando à questão do tag along, dessa cobertura extra, como diz o professor Vicente Guimarães, um grande investidor e também youtuber, essa cobertura é como se você estivesse dentro de um dilúvio utilizando um guarda-chuva. Ou seja, se a coisa já estiver indo para o brejo, não tem muito o que fazer. E como eu comentei também, a liquidez não vai interferir muito nesse momento pra gente. Então, tudo isso, em resumo, é comprar a ação que estiver com o melhor preço no momento. E só reforçando, você deve pesquisar se a empresa ela faz essa mesma distribuição entre 3 e 4, ok? Trazendo aqui no caso Bradesco, que é um caso conhecido, as ações
entre 3 e 4, elas têm uma diferença de 10% nesse recebimento. As ações de final 4, como são preferenciais, elas vão receber 10% a mais do que a final 3. Então, na hora de comprar, precisa avaliar isso daí, e geralmente eu uso como regra se tem uma diferença de 10% no preço dessas duas ações. Se por acaso final 3 ela está custando 15% abaixo dessa, eu compro essa daqui, porque acaba compensando essa diferença dos dividendos. E aí, como uma informação adicional para você que está começando a investir e vai investir nos Estados Unidos, lá não tem essa parafernália de ON, PN e Unity. Lá é uma coisa só. É brasileiro que gosta de inventar moda. Mas fazer o que? Vamos jogar com as cartas que nós temos. E agora eu quero saber se você tem alguma ação Unity final 11 na sua carteira. Comente aqui embaixo qual que é. E claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Foi um prazer te dar essa aula, te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. E nos vemos em breve. Fui!